Miguel, boa tarde. Boa tarde. É, Você que fazia parte do GEM, qual que era a visão que os membros do GEM tinham da UB na ocasião, na época do movimento? De agregação, de reunião de escritores para discutir as ideias do momento, os livros do momento, as técnicas modernas do momento. Então a UB era um refúgio do escritor, era o abraço que o escritor tinha de amparo, de apoio e por assim dizer, uma sustentabilidade do poder que tem o escritor dentro da literatura que se faz em Goiás. Quando você se filiou à UB? Olha, precisamente o dia, o ano, eu nem sei. Eu sei que fui levado pelos escritores que já pertenciam à União Brasileira de Escritores, sabe, como Modesto Gomes, como Gilberto Mendonça Teles, Zé Mendonça Teles, sabe, as pessoas que me rodeavam nesse grupo de debate sobre literatura goiana, e eles me levaram para a União Brasileira de Escritores, me inscreveram, e foi um momento importante da minha vida, essa convivência com a UB, com os associados, com quem faz literatura, com a diretoria, com o relacionamento da UB com outras UBs de outros estados, que era muito importante. Então, o nome da gente, pouco a pouco, se destacava de Goiás para outros ribeirões, vamos assim dizer, através de escritores que se relacionavam, conheciam, trocavam ideias, trocavam livros, enfim, era uma convivência pacífica, honesta e progressiva. Você participou da diretoria em algumas ocasiões. Como que foi esse processo até você se tornar presidente? Olha, era muito interessante porque a UB não tinha dinheiro para se manter, nunca teve, né? Nunca tivemos do poder público do Estado uma benesse para a associação. O Boriani foi sempre o nosso, como é que fala? Tesoureiro. Tesoureiro, o nosso tesoureiro de mãos vazias, porque não tinha dinheiro, tinha contas a se prestar. Mas tinha as reuniões, tinha os bate-papos regrados a cervejinha que cada um levava, e o prolongamento depois, as discussões continuavam depois da UB, pelas ruas de Goiânia, pelos botecos de Goiânia, pelas casas de um e outro escritor. Enfim, era um momento de perfeita integração, responsabilidade sobre o ser escritor e sobre a escrita em si. Miguel, como foi se tornar presidente da UB? Como que foi esse processo? Você apresentou seu nome? Como que foi isso? De repente me elegeram, sem a minha vontade, talvez. Eu não pensava em ser o presidente da UB, eu achava que era muita responsabilidade e que talvez teria outro nome, outro escritor que pudesse assumir esse processo, esse andamento de época, né? Mas, enfim, eu fui o escolhido, o eleito e aceitei ser presidente da UB e tive o maior prazer em exercer essa função com o apoio da minha diretoria, com o apoio de todos os escritores, numa irmandade perfeita, amiga e produtiva. Quais foram as suas iniciativas principais da presidência da UB? Olha, as minhas iniciativas principais, a principal dela foi manter a Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, que você, como presidente, você sabe que é muito difícil, não é? Eu acho importantíssimo esse primeiro concurso literário existente em Goiás. E o primeiro ganhador foi o Bernardo Eres. Creio que é o melhor concurso que nós temos atualmente. Então, manter a Bolsa de Carvalho Ramos, a criação de um troféu que eu tive a cooperação da grande artista plástica italiana Dina Cogoli, que passava 6 meses aqui em Goiás e 6 meses ela voltava
para passar na Itália, né? O inverno em Goiás e o verão eu voltava para a Itália. Então, ela frequentava muito as reuniões do GEM, ia como convidada, como amiga. Eu disse a ela: ô Dina, eu quero fazer um troféu que marque a minha passagem pela União Brasileira de Escritores, baseado na boneca Carajá. Eu visitava muito o Araguaia, tinha muito relacionamento com os índios Carajás, e gostava dessa tradição, dessas lendas Carajás. E vai se chamar Tiocô, que é a boneca Carajá na língua Carajá. E ela levou para mim, depois de, sei lá, um mês, uma maquete de uma boneca que eu achei excepcional. Falei, tá feito. Dessa maquete nós vamos fazer em bronze o troféu Tiocô e distribuir para os escritores que se destacarem em diversos ângulos, diversos planos. E existe até hoje, é uma referência importantíssima para a UBE de Goiás. Bom, esse aqui é o troféu Carajá, um dos mais importantes do estado de Goiás. Eu pedi à grande escultora e pintora Dina Gogoli, italiana de nascimento e goiana de coração, que fizesse uma maquete de um troféu para a União Brasileira de Escritores baseado na boneca Carajá. Então, depois de um mês, ela chegou com a maquete da boneca Carajá, que leva o nome de Tiocô. E esse foi o prêmio, então, para os escritores de diversas fases, crônicas, contos, romances, poesias, ofertado pela União Brasileira de Escritores. E esse meu, que eu guardo com muito carinho, foi pela minha ficção, né, pelo contista Miguel Jorge.